Entrevista do dia com nosso convidado. Coronel Silvio Prado, secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania. Veio, compareceu aqui nos nossos estúdios, sempre está nos concedendo entrevista através do nosso repórter Alex Carvalho, mas hoje presencialmente. E claro, iremos bater um papo muito importante, principalmente da importância que é a nossa Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania. Muito boa tarde, viu? Boa tarde, Bareta Filho, boa tarde a todos os ouvintes da Xodó FM, sempre um prazer dar entrevistas para vocês, sempre estar na rua, fazendo montagem de estruturas ou na chuva, e agora a gente tem essa oportunidade aqui de falar no estúdio, falar de uma maneira mais completa e ampla sobre todas as atividades da Secretaria de Defesa Social. Eu citei no início agora, antes do senhor dar o seu boa tarde, com relação justamente à meteorologia, as expectativas que são criadas, claro, as previsões climáticas. E isso também tem a regência da nossa Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania, porque temos a Defesa Civil subordinada a essa secretaria. Sempre que há essas previsões, há um sinal de alerta, claro, porque emana no contato direto com a nossa população. Como é que a gente pode trazer o exemplo e, acima de tudo, o trabalho social e a importância dessa secretaria? Sim, a Prefeitura de Aracaju vem investindo em tecnologia, principalmente na parte de previsões meteorológicas, para a gente ter uma assertividade maior nessas previsões. As previsões nos auxiliam muito porque nos prepara melhor, antecipa os fatos e antecipa a população também, principalmente que reside em áreas de risco. Então a gente vem trabalhando o processo e acompanhando esse processo de mudanças climáticas e a gente não podia ficar para trás nesse investimento de tecnologia. Então temos uma empresa hoje contratada para fazer essas previsões meteorológicas exclusivamente para Aracaju, e um exemplo prático é que desde ontem que essa empresa entrou em contato com nós, da Defesa Civil, informando dessa previsão de chuva para quarta-feira, a partir de amanhã, quarta e quinta, com previsões de chuva. São aquelas chuvas que vêm no final do ano, podem ser acompanhadas de trovoadas, e a gente já está preparado, todo o comitê de gerenciamento de crise da prefeitura preparado, e é possível que no dia de amanhã a gente envie um alerta, porque as chuvas devem vir no período da tarde, a partir de amanhã. Então é todo esse preparo que a gente tem de investimento em tecnologia, e esse é um dos pontos apenas de investimento. A gente também tem um investimento na parte de resposta com sensores de alagamento e de inundação. A gente tem 2 sensores de inundação para verificar a cota do rio Puxim, principalmente lá na cabeceira, lá em São Cristóvão, para que quando ele atinja uma cota de inundação que possa ser interferida e impactada no Largo da Aparecida, a gente tome as providências antecipadas. Então, desde 2020 é que a gente consegue tirar as pessoas lá no Largo da Aparecida antes que aconteça a inundação, porque o investimento em tecnologia nos permite identificar prever essa inundação antecipadamente. Então, a gente tem também 18 pluviômetros automáticos aqui em nossa cidade, em Aracaju, que nos permite, em tempo real, verificar as chuvas que estão acontecendo em cada bairro. E quando a gente tem, nosso município é pequeno, mas a gente tem uma diferença muito grande de distribuição de chuvas a depender do período do ano. Então a gente tem uma chuva concentrada muitas das vezes na zona norte, e a gente concentra os esforços na zona norte, porque pelo pluviômetro a gente verifica que está tendo chuvas de 90, 100 milímetros. Então não adianta eu ir fazer monitoramento na zona sul, eu vou para a zona norte, na área onde está chovendo mais, porque a probabilidade de eu ter ocorrências naquela área é muito maior. E muitas das vezes, quando a gente já está fazendo esse monitoramento dessas áreas de risco, as ocorrências começam a chegar para a Defesa Civil através do nosso número 99, e nosso tempo de resposta é mais otimizado, reduzido, porque a gente já está na área que provavelmente vai ter um alagamento, uma inundação, um deslizamento de terra. E esses pluviômetros nos permitem isso também, utilização também de tecnologia. Temos também 7 câmeras de monitoramento do clima ao vivo, através do nosso Climaju. A gente, além da previsão meteorológica, a gente verifica o céu, o tempo, e em tempo real vê a massa convectiva de chuvas que está vindo ou pelo continente ou pelo mar. Essas 7 câmeras que tem espalhadas na cidade nos permite também comprovar o que estava previsto antecipadamente. Então, a partir de amanhã, por exemplo, a gente já começa a monitorar o céu para verificar a chegada dessas chuvas. Então, a gente tem esse preparo para que a gente não seja prego desprevenido. Eu acho que o maior hoje desafio que a Defesa Civil do Brasil, do mundo tem, é você não ser pego desprevenido, você se antecipar os fatos, você retirar pessoas de áreas de risco antes que o desastre aconteça é fundamental. A gente não pode, obviamente,
impedir que os desastres aconteçam. Eles vão vir agora cada vez com a maior frequência do que vinha antes, devido às mudanças climáticas. Isso é um fato, aumento da temperatura global, derretimento de calotas polares, enfim. A gente teve esse ano, como exemplo, o mês de maio, um mês que choveu mais de 500 milímetros de chuva. Nunca foi computado por nenhum pluviômetro nos últimos 100 anos em Aracaju, chuvas em um único mês que ultrapassem 500 milímetros de chuva. 537 milímetros de chuva choveu só no mês de maio. Até o mês de julho já tinha um acumulado de chuva de 1.300 milímetros, que era o previsto para o ano inteiro. A média histórica de Aracaju é 1.300 milímetros os 12 meses. Até julho já tinha chovido o previsto para o ano inteiro. E depois você vem, a partir de agosto, setembro, uma seca muito severa, a alteração do Laninha, que é o que a gente presenciou até agosto, pelo menos, e em setembro a presença do El Niño, que é um fenômeno também que acontece no mar, no Oceano Pacífico, que modifica o clima em todo o Brasil. Então, o Laninha, ele significa umas chuvas mais torrenciais no norte e nordeste, que a gente veio esses 6 anos aí de Laninha. E agora, nesse momento, estamos na presença do El Niño, que significa uma estação mais seca no norte e nordeste e chuvas no sul e sudeste. E isso não quer dizer que, apesar da estação ser seca, que a gente não tenha períodos de chuvas severas, intensas, em 1 ou 2 dias, como a gente vai ter, provavelmente, agora quarta e quinta-feira. Então, tudo isso, esse acompanhamento das previsões meteorológicas, utilização de tecnologia, nos permite tanto nos preparar, como também dar uma resposta mais rápida para a população e alcançar o objetivo principal, que é salvar bens e vidas humanas. Coronel, quais são os principais órgãos coordenados hoje pela Secretaria de Defesa Social? Nós temos a Defesa Civil, né, que é esse órgão que basicamente tenta melhorar a resiliência da cidade, de um modo geral, resumidamente. Nós temos o PROCON, que defende o direito do consumidor em todos os seus aspectos, e temos a Guarda Municipal, que trata da segurança pública do cidadão aracajuano e também do nosso patrimônio da Prefeitura de Aracaju e os eventos que a Prefeitura faz também. Então, esses 3 órgãos são dentro da Secretaria de Defesa Social e a gente tenta gerenciar e melhorar o trabalho deles a cada ano que passa. Isso, muito bom, né? Coronel, é um prazer poder recebê-lo, viu? Eu venho acompanhando esses assuntos já há um bom tempo e quero compartilhar até com o senhor a minha visão. Eu entendo que hoje nós estamos debaixo de 7 premissas. Não importa em que parte do planeta a gente esteja, 7 premissas serão necessárias daqui para frente. Primeira premissa, ecológica. Durante muito tempo trabalhamos só na questão ecológica, devemos continuar. Só que a gente percebeu agora, principalmente neste século nosso, e principalmente agora nos últimos anos, que além da premissa ecológica, muito forte a questão climática, trazendo aí uma mudança de paradigma no mundo inteiro. Questão ecológica, em segundo, questão climática, né? Terceiro, a questão estrutural. Porque veja, Aracaju, como uma cidade, ela é atípica, porque no Nordeste apenas 2 foram planejadas, né? Inclusive a nossa, e ela não nasceu colada no Rio, ela nasce aqui em cima. Mas o que a gente percebeu? Que com os anos, Baritim, as construções, elas não respeitaram o que era óbvio. Próximas aos rios, aos córregos, aos mangues, quer dizer, no passado tudo isso passava batido, só que agora tudo isso tem suas consequências. Então a questão ecológica, a questão climática, a questão estrutural, daí a importância de um plano diretor, porque se você não se organiza agora, isso vai estourar lá na frente, né? A quarta premissa que eu observei é a questão educacional, porque se não passar por um processo educacional, é chover no molhado. O mundo, nós estamos aprendendo, né, nas duras penas, né? Veja, 1 grau no mundo, olha o problema que trouxe, um aumento de 1 grau. Tá todo mundo já apavorado. A quinta premissa que eu observei foi a questão tecnológica. O senhor citou muito bem aí, quer dizer, você se antecipa, né? Questão tecnológica. A sexta é que eu observo que vocês vão ter que alimentar as secretarias daqui para frente. Elas precisam ter um teor muito técnico, muito menos político e muito mais técnico daqui para frente. Seja onde for, em que município for, essa é uma tendência mundial. A parte técnica, né, pela premissa, pela precisão, né? No passado não, era uma secretaria técnica, quase tudo era, né? E a oitava que eu observei, a sétima, é que vocês vão ter que alimentar o sistema legislativo, tanto municipal quanto estadual. Ou seja, daqui para frente a lei é feita de baixo para cima.
Não são eles que dizem como a cidade vai funcionar. São vocês que são técnicos que dizem, olha, aqui tem um problema. A Câmara de Vereadores está aqui, cadê o plano diretor? Como ele nunca chegou, 20 anos de atraso, olha as consequências. Mas também tem que chegar para a LESE. Por quê? No passado era assim, era de cima para baixo, mas perceba agora. Então está todo mundo se assombrando e isso me trouxe muita reflexão. Porque a importância da Secretaria do Senhor é muito grande, é um sistema. Mexe com tudo, Baratinho. E a gente tem uma cidade, segmentos né? diferentes. Segmentos diferentes. Então eu vejo que a função do senhor é de muita importância, muito importante. Hoje está todo mundo assombrado, né? A subida de 1 grau. Geleiras que derretem, correm para os rios, correm para o mar, cidades todas próximas. Tudo que nós estamos vendo aí, na verdade, não foi. A pessoa diz assim, uma tragédia. Tragédia é aquilo que você não prevê. Não tem nada de tragédia, né? Houve irresponsabilidade sistemática. Parabéns pela Secretaria do Senhor. Muito obrigado. São 7 que eu não sei nem como começar, mas vamos lá. Então, mudanças climáticas, né? É o resultado que a gente está tendo hoje é de séculos em que a gente não previa e não tinha essa mensuração de que esse resultado viesse. Então, hoje a gente colhe os resultados de vários anos sem desenvolvimento sustentável, que é a palavra de ordem, né? Que a gente hoje não tem como a gente falar em desenvolvimento ele sem ser sustentável. Né? A prova já está no momento de agora, é o resultado se a gente não fizer isso. Então não tem como a gente fazer a impermeabilização do solo, aterro de lagoas, invadir áreas da natureza sem você ter uma contrapartida com relação à natureza. Você dá o feedback do que você está tirando da natureza. Então, é verdade que grande problema lá na zona de expansão tem a ver com o aterramento daquelas lagoas que se viam como, né? Sim, o aterramento de lagoas, ela faz com que você tire a água que estava em determinado local e ela vá para outro. Excessiva, né? Ela é excessivamente. Então a impermeabilização do solo é o maior causador de inundações e alagamentos. Quando você impermeabiliza o solo, em vez dele se infiltrar, ele vai empoçar. Então você tem que direcionar e conduzir essa água, ou seja, através de um sistema de drenagem para os canais e rios que estiverem mais próximos. Então você não é que você tenha que deixar de se desenvolver, você tem que se desenvolver, mas tudo que você impermeabilizar, você tem que fazer o cálculo para que aquela água que não vai mais percolar pelo solo, ela vai ter que ser conduzida pelo sistema de drenagem para canais e para rios e nossos Aracaju, né, ela foi cortada toda por rios, tem que direcionar para o rio mais próximo, porque ele é que está capacitado para absorver toda essa água de chuva. Então, esse trabalho de drenagem urbana hoje, a Defesa Civil tem um papel muito importante, né? Inclusive, a Imurb, muito das obras que a Imurb vai fazer, ela consulta a Defesa Civil antes, principalmente no sentido dos riscos de deslizamento de terra, quais as áreas que a gente tem maior risco para fazer áreas de contenção, quais são as áreas de maior pontos de alagamento para que a gente faça um trabalho de sistema de drenagem urbana. Vocês estão lembrados da Euclides Figueiredo, por exemplo, que quando a gente chegou em 2017, qualquer chuva de 40, 50 milímetros... ali, sabe de quê, Coronel? Faixa de Gaza. Era horrível, a rádio era lá na ponte, horrível. Interditava toda a pista durante uma manhã, uma tarde inteira, às vezes o dia inteiro, né, com esse MTT. Então, foi o ponto mais frágil que a gente tinha de drenagem urbana na cidade. Então, foi investido uma obra de mais de 25 milhões para que você não tenha mais drenagem naquela área. Então, ou seja, a via não deixou de existir. Agora ela existe sem o alagamento. Tudo isso é um trabalho de resiliência. Toda vez que a gente faz uma obra em que a gente tira um risco, elimina um risco de alagamento, de inundação ou de deslizamento de terra, que são os provocados pela chuva, a gente torna a cidade mais resiliente. Então, a gente vem tornando a cidade mais resiliente paulatinamente. Hoje, qual é o ponto mais frágil da cidade? 2 pontos eu posso elencar, que é o da zona de expansão, como o senhor citou. Indicamos à prefeitura, ao prefeito Edvaldo Nogueira, ao presidente da Imurb, que lá era um ponto frágil da cidade para a drenagem urbana. Então, o prefeito destinou 300 milhões, né, do recurso do BID para investir em drenagem urbana, pavimentação, desenvolvimento sustentável naquela área. Outra obra que a gente indicou, a da dragagem do Rio Puxinho. Qual o ponto mais sensível da cidade? Quando a gente tem chuvas acima de 200, 300 milímetros, ao transbordamento do rio no Largo da Aparecida, no bairro Jabutiana. Então, qual é o estudo técnico que foi realizado de batimetria? Informou que de 10 anos para cá o rio diminuiu o seu calado, a sua cota de fundo em 1 metro, ou seja, eu tenho 1 metro de assoreamento no rio
Pochim, o que dificulta... Automaticamente 1 metro acima. Seria 1 metro acima. Aumenta a lâmina d'água. Exatamente. Então ele diminui o quê? A capacidade de absorção de água das chuvas em 1 metro de coluna d'água. Isso. Assim, de uma maneira, é muito. E é 1 metro na média. Você tem áreas em que é 2 metros, áreas que são menos, meio metro, mas na média do rio Pochim... Então a tendência da água é voltar. Exatamente, é você ter uma resiliência menor, ou seja, o rio antes transbordava, vamos dizer, com 400 milímetros, hoje ele transborda com 200. E a obra... Né, Coronel, que nós temos aquela mata ali no entorno, que ali ajuda muito, que funciona como se fosse uma esponja, né? Absorvendo ali aquela... E toda mesmo assim, a né? parte de vegetação que cai daquela mata ali, ela vai para o rio. O assoreamento também é por troncos de árvore. Isso. Tem a parte do homem também, de resto de construção civil, enfim, o impacto humano, e tem o assoreamento que é normal da natureza. Isso é uma coisa que é normal, a sedimentação. E a única obra viável para a gente fazer, para aumentar a resiliência daquele rio, é a parte de dragagem urbana, que é o quê? Retirar esse assoreamento do fundo do rio e melhorar a capacidade de absorção de água das chuvas pelo rio. Não é que o rio agora, a partir desse momento, vai deixar de transbordar, mas... se eles agora transbordava com 300 milímetros, ele vai ter uma capacidade maior de 400 milímetros, 450 milímetros em 2, 3 dias e vai diminuir a frequência de inundações que existia no bairro Jabotiana. Hoje está com uma frequência de quase um ano, uma vez por ano. Essa chuva agora, que foi uma chuva até muito intensa, nós já não percebemos tanto como foi o ano passado. Né? Exatamente, tiramos apenas uma vez esse ano, mas a gente não teve nenhum impacto que a gente calculou, porque não chegou nas casas, pegou ali na calçada, mas a gente, como não tinha essa certeza completa, retirou as pessoas antes de acontecer. Então, também foi autorizada essa obra de dragagem, ainda não iniciou, mas vai... Essa limpeza de canais, né? Limpeza de canais, é a parte preventiva. A gente tem um trabalho com a Insurb e a Imurb. Pode meter a ripa, porque é meu sobrinho, é o Lauro, que é o responsável. Falo muito com o Lauro. Vivo com o Lauro aí na rua. Pode puxar o Lauro é canais. A gente tem uma diferença muito grande nessa parte de limpeza, que canais é a Insurb. Então, a gente fala muito com o Lauro para fazer a parte de limpeza de canais, os canais da Ayrton Teles. Bichinho não pode ver uma chuva, fica afobado. Vamos me ligar. Quando eu ligo para ele disse: o que é, Coronel? Verdade, tá alagado. Inclusive, antes do Coronel conceder aqui a entrevista, aqui nos bastidores, a gente comentou justamente isso. Durante muito tempo, né, ele atuou aí. Eu acho que o Coronel Silvio Prado tem identidade com a Defesa Civil pelo tempo que atuou. Ele atua hoje sendo secretário, porque está lá na linha de frente. E daqui a pouco nós vamos falar sobre justamente os núcleos comunitários, né? Esse contato direto com a população, que é muito importante justamente para tentar minimizar os efeitos, né, adversos do tempo, porque tempo a natureza, ela é muito imprevisível, né? Você tem, como o senhor bem frisou em toda a sua fala, a gente tenta minimizar, mas a gente não sabe o que vem. 13 horas e 26 minutos. Agora vamos com o Robson Martins. Vamos à cidade de Propiá, interagindo também com o Coronel Silvio Prado, secretário municipal da Defesa Social. Robson, muito boa tarde. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde a todos e ao Tenente Coronel Silvio Prado, satisfação interagir com o senhor na Rede Xodó de Comunicação, e receba um forte abraço dos ribeirinhos aqui da região do Baixo São Francisco. Olha, a Guarda Municipal da capital sergipana, em especial a Patrulha Maria da Penha, ela realiza um grande trabalho no trato da mulher vítima de violência doméstica. Nos conte qual o balanço pode ser feito desse ano de 2023. Muito obrigado. Obrigado. A Patrulha Maria da Penha, a gente costuma dizer assim que é a menina dos olhos da nossa segurança pública, da Prefeitura de Aracaju, porque a gente faz a proteção de mulheres que estão totalmente sensíveis, vulneráveis à ação do agressor. E a gente esse ano deu um passo muito importante para absorver uma quantidade maior de mulheres assistidas. Já passou pela Maria da Penha, desde 2019, 160 mulheres que já foram assistidas e protegidas pela Guarda Municipal de Aracaju, sem nenhuma ocorrência de feminicídio, que é o resultado principal, é você evitar o feminicídio. Aquele agressor que ele é contumaz, ele vai fazendo essas ações e termina no feminicídio se não houver uma ação enérgica do poder público. Então o Tribunal de Justiça vem passando para a gente essa demanda, vem inclusive solicitando para que a gente aumente o número de assistidas, a gente vem aumentando. Hoje nós estamos com 39 mulheres
ativas no programa, que são protegidas pela Patrulha Maria da Penha, e a gente também vem investindo em tecnologia. A partir do ano que vem, a gente vai ter um aplicativo que vai poder nos dar informações sobre a posição de tempo real do agressor que estiver com tornozeleira eletrônica. A gente conseguiu essa proeza junto com o Tribunal de Justiça e a CEMEP, que é o órgão que supervisiona as pessoas que estão com essa tornozeleira eletrônica, e a gente vai conseguir ampliar, com a utilização da tecnologia, ampliar o número de assistidas. A gente quer chegar o ano que vem até 50 assistidas, aumentar em 11 o número de mulheres com essa utilização da tecnologia, porque a gente, sabendo a posição geográfica da mulher que está sendo protegida e do agressor, a gente sabe se ele se está se aproximando ou não, se ele está rompendo aquele raio que foi determinado em ordem judicial, se é de 1 quilômetro, 2 quilômetros, e se ele se aproximar dessa mulher, a gente já tem como enviar uma viatura para o local. Pode ser que seja uma aproximação sem intenção nenhuma, mas pode ser com intenção. Então a gente já envia uma viatura, já liga para a assistida, já pede para ela se deslocar para outro local enquanto a gente chega. Então tudo isso vai facilitar o trabalho da Patrulha Maria da Penha, principalmente no sentido de ampliar esse número de assistidas, que é uma coisa que o Tribunal de Justiça tem, essa demanda reprimida, está sempre querendo um número maior, porque eles têm diversos processos, eles escolhem os processos mais complicados, mais sensíveis, em que o risco é maior de que haja um feminicídio, para que essas mulheres fiquem sob guarda da nossa Patrulha Maria da Penha. Então o trabalho 2023 foi bastante proativo. Inclusive nós agora temos uma sede específica da Patrulha Maria da Penha dentro do CRAM, né, que é o nosso centro de referência para mulheres. Então está dentro dessa rede de proteção da mulher, para facilitar a chegada dessa mulher, para se sentir realmente acolhida. Então, em 2024 a gente tende ainda a ampliar ainda mais essa assistência a essas mulheres vulneráveis. Isso é muito importante, né, Robson? Porque a gente tem falado muito aqui, principalmente com relação ao trabalho importante da nossa Guarda Municipal, que nós chamamos de Polícia Municipal, que está ali sempre, né, lado a lado, junto com outras forças de segurança, para justamente minimizar os efeitos da criminalidade, e trazendo informações e ferramentas como essa que são necessárias, né? Porque ultimamente a gente vê que só quem respeita é o cidadão de bem, né? O criminoso é que ele dificilmente respeita qualquer medida protetiva de distanciamento. E isso espero que venha realmente se somar às forças de segurança, para se evitar com que muitas mulheres sejam assassinadas por esses companheiros, como você bem frisou, Coronel. Em algum determinado momento ele é surpreendido pela viatura da nossa Guarda Municipal, ou seja, ele até vai tomar um susto, porque ele não vai esperar, mas como você bem frisou, mas eu não tenho a intenção, mas sabe-se lá qual o pensamento que passa pela cabeça dele. Então uma importante ferramenta, eu trazendo aqui no nosso jornalismo, para deixar em alerta aí as nossas mulheres que vivem aí sobre ameaças desses criminosos. Agora vamos com Aparecido Santana. Muito obrigado, Robson. Agora a capital do sertão, viu, Coronel? Agora vamos com Aparecido Santana, lá direto de Nossa Senhora da Glória, pela 98.9. Vamos lá. Uma excelente tarde mais uma vez para você, Bareta Filho, para o nosso entrevistado, o Tenente Coronel Silvio Prado. E a minha pergunta é sobre o papel da pasta, né, da Defesa Social nas estruturas de eventos, seja público e particular, em especial o Réveillon da capital sergipana. A estrutura está sendo montada, e qual o trabalho que essa pasta exerce para que tudo aconteça da melhor forma possível, sem oferecer risco, né, para as pessoas que vão curtir esses eventos. Boa tarde, Aparecido. De fato, a Defesa Civil faz um acompanhamento dessa montagem da estrutura dentro de um cronograma de execução de obras que nós mesmos da Defesa Civil, os técnicos, os engenheiros, fazem para que a gente não tenha nem atraso na estrutura, como também que a estrutura seja construída da maneira mais segura possível. Então, no Réveillon, principalmente, é uma estrutura peculiar, é uma estrutura que a gente coloca na areia da praia, diferente das outras estruturas. Então a gente tem um trabalho antecipado de preparar o solo para receber essa estrutura. Então a gente, com a Imurb, faz uma compactação do solo, com instalação de brita, de areia, de material, para que a gente tenha uma compactação adequada para que essa estrutura suporte a estrutura que vai ser instalada nela. Durante a montagem da estrutura, a gente faz as fiscalizações de manhã e tarde, para verificar a montagem, se está sendo da maneira correta, o estaiamento da estrutura, que são aqueles cabos de aço que a gente faz para reforçar o contraventamento da estrutura. Na orla, na areia da praia, a gente tem a velocidade do vento entre 40 e 50 km por hora, então, e não tem nenhum tipo de obstáculo para amortecer o vento. Então a velocidade do vento ali é muito alta, então a gente se preocupa com isso e faz um estaiamento bem reforçado para
suprimir essa força do vento. Também todo um trabalho com relação à parte de sustentação da estrutura. A gente sempre pede para que a empresa reforce com materiais de reforço, tanto de travamento da estrutura como também de apoio de força normal, para que a estrutura suporte toda a carga que ela vai ser submetida, de materiais de iluminação, sonorização, pessoas, tudo isso para que a gente garanta também essa segurança estrutural, né? Teremos montagem de posto de comando lá na área, com o posto de saúde e o posto de cada órgão, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Assistência Social. Também teremos a montagem da estrutura do camarote de acessibilidade, e esse ano, com uma inovação, já passando aqui em primeira mão, a gente conseguiu fazer com que o camarote de acessibilidade ficasse mais próximo do palco, ou seja, de maneira acessível, para que todo mundo que for frequentar o camarote de acessibilidade tenha, de fato, o pertencimento da festa, se sinta dentro da festa. A gente não conseguia fazer por estar na área da praia, difícil a locomoção. A gente fez um acesso exclusivo para eles, para facilitar esse acesso da pessoa com deficiência, para que ele chegue no camarote e se sinta pertencente à festa. Então, também com essa inovação. Então, toda essa parte de montagem de estrutura a gente acompanha. A gente acredita que, inclusive, estamos um pouco adiantados no nosso cronograma. A gente acredita que a partir do dia 24 a gente já comece a parte de montagem de fachada e de sonorização, de iluminação, para depois entrar a parte de sonorização. Estamos com o acompanhamento desse cronograma bastante adiantado, mas a gente cobra que a empresa para não relaxar. A gente tem esses períodos aí que vai vir Natal, antes do Ano Novo, a gente não pode relaxar. Estamos com o cronograma dentro do prazo e vamos entregar até o dia 29 a estrutura totalmente pronta, para que no dia 30 a gente tenha a realização do evento sem nenhuma intercorrência. Isso é muito importante. Muito obrigado, viu, Aparecido Santana? Direto daí da capital do sertão, interagindo aqui também com o Tenente Coronel Silvio Prado. Coronel, pra gente ir, Glauber Leal, tem o Glauber Leal também? Vamos com o Glauber Leal, lá direto de Tobias Barreto, pela 1520, também a capital dos bordados. O nosso amigo Glauber Leal, vamos lá. Mais uma vez, boa tarde, Barreto Filho, boa tarde, Ilma Cordeiro, Eduardo Carvalho. Saudar aí o nosso entrevistado e convidado, Coronel Silvio Prado. Seja bem-vindo à Rede Jornal de Comunicação. Receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta é a seguinte: a Defesa Civil de Aracaju foi considerada exemplo de boas práticas no cenário nacional. Então eu gostaria de saber por onde as defesas civis de outros municípios podem começar a se assimilar à de Aracaju. Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Boa tarde, amigo. E, de fato, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela emite todos os anos um banco de boas práticas em que todas as defesas civis do Brasil apresentam e anexam a boa prática que está sendo feita no seu município. Então, além das boas práticas que a gente já citou, do Clima Ajuda, dessa parte do acompanhamento de meteorologia, a gente acrescentou essa parte de núcleos de proteção e defesa civil. Como formar esses núcleos de proteção e defesa civil? E esse foi o banco de boa prática escolhido pelo governo federal como o de melhor exemplo para a formação desses núcleos de proteção e defesa civil no Brasil. Os núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Já adiantando esse tema, né, ele foi eleito dentro dos bancos de boa prática do Brasil inteiro como o melhor núcleo, como referência para a criação e manutenção desses núcleos. A gente sempre diz, inclusive na formação dos núcleos, que formar núcleo não é tão difícil, é relativamente fácil. Você faz 5 encontros com as pessoas da comunidade, explica o que é risco, explica quais são os riscos que existem na sua comunidade, como você deve prevenir. Mas o grande desafio é você manter esses núcleos engajados com a prefeitura, engajados com a defesa civil, porque tendem a ter uma dispersão se você não aproximar ele do órgão público, da prefeitura. Então, como é que a gente faz para fazer esse engajamento? Trazendo serviços da própria prefeitura, de todo o comitê de gerenciamento de crise da prefeitura para a comunidade. Então, toda a solicitação que é feita de limpeza de drenagem urbana, de canais, de um buraco que aparece na rua, de avaliações de risco de casas, de encostas de morro, tudo que vem do núcleo de proteção da defesa civil, a gente atua mais rapidamente, um tempo de resposta muito rápido. E eles são os olhos da defesa civil dentro da comunidade. Eles que partem para a comunicação, vocês comunicam ele, vice-versa. Vice-versa, é uma via de mão dupla. A gente costuma dizer que
a Defesa Civil ela não é onipresente, não tem como estar em todos os lugares de Aracaju ao mesmo tempo, esses núcleos de proteção da Defesa Civil são os olhos da Defesa Civil dentro da comunidade. Então, uma construção irregular, um corte numa encosta de morro que está sendo feita, um desmatamento que está sendo feito de maneira irregular, isso é passado imediatamente para a Defesa Civil. A gente entra com os órgãos responsáveis para que evite o aumento de áreas de risco. Perceba, a gente dá o conhecimento da ele por que aquele risco existe naquela comunidade e eles evitam que aquele risco aumente. Se eu digo a ele que eu não posso desmatar uma área de vegetação virgem, quando uma pessoa vai fazer isso de maneira irregular, ele mesmo faz a denúncia para que aquilo não aconteça. Quando você vai fazer um corte numa encosta de morro, né, de um talude, e deixar o talude de 90 graus e aquilo ali aumenta o risco de deslizamento, ele vai informar a gente que aquilo ali está acontecendo, para que a gente faça uma intervenção imediata. Tudo isso eles antigamente não tinham esse conhecimento, não tinham essa informação. Sofriam com essas e sofriam, e quando iam ver já tinham resultado do desabamento de uma casa, do deslizamento de terra, enfim, de quedas de árvore. Tudo isso eles não sabiam como identificar, ter essa percepção do risco. Então, os núcleos de proteção da Defesa Civil, na formação, a gente passa para eles, de um modo geral, a percepção do risco, do que é esse risco, e principalmente o que é que você deve fazer na sua comunidade ou não fazer, ou deixar de fazer, para que esses riscos não aumentem. Então eles deixam de fazer isso, são multiplicadores e também são os olhos da Defesa Civil para quem eventualmente não tem esse conhecimento e queira aumentar o risco na sua comunidade, seja informado rapidamente para que a gente evite isso. E informar de que forma? De qual forma? Através de algum número? A gente tem grupos de rede social em que a gente tem essas informações em tempo real. Então basta que ele coloque uma foto lá, está acontecendo um desmatamento nesse momento, uma ocupação desordenada nessa área, estão jogando lixo em uma área que não é de descarte irregular de lixo. Eles mandam a foto, mandam a localização e a gente já vai com a Insurb para fazer a retirada do lixo. Muitas das vezes a gente faz uma intervenção paisagística, transforma aquela área irregular, de descarte irregular de lixo, em uma área de intervenção paisagística, com plantas, com ajardinamento, uma área verde, e que mostra que a Prefeitura de Aracaju está dizendo, olha, isso aqui não é uma área de descarte irregular de lixo. Você tem a coleta de lixo regularmente na porta da sua casa e não precisa você jogar o lixo aqui. Aqui é uma área verde, é uma área que você pode fazer plantações, você pode fazer o que você quiser aqui, menos jogar lixo, né? Então a gente tem esse trabalho de conscientização, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente nos auxilia muito nisso. Na formação, a gente tem uma palestra de um representante da Secretaria do Meio Ambiente fazendo essa parte de mudanças climáticas, do nosso papel quanto cidadão com relação à preservação do meio ambiente, tudo isso para que a gente tenha formação de cidadãos mais conscientes. O senhor citou com relação à educação, né? A gente tem um projeto muito bonito também, que é a Defesa Civil nas escolas. A gente entende que tem que passar essas informações de prevenção, de ecologia, de mudanças climáticas agora, quando a criança tem 12 anos, 13 anos, para que ele se forme um cidadão, um adulto mais consciente, o que os pais dele eventualmente não tiveram, que eles tenham. Então a gente passa nas 76 escolas municipais de Aracaju, durante o ano inteiro, todas essas informações sobre prevenção de desastre. Fizemos vídeos, são 5 vídeos bem interativos, né, de fácil assimilação para essas crianças, para que eles tenham uma assimilação maior do que o risco, ter essa percepção, sejam multiplicadores de levar essa informação para dentro da sua casa, para os seus vizinhos, e também formem adultos mais conscientes do seu papel quanto sociedade, né? Então a gente tem também esse trabalho e essa certeza de que a gente tem que trabalhar antes. Não adianta depois do adulto formado, para o adulto formado a gente tem esses núcleos de proteção da Defesa Civil, mas quanto mais a gente incluir isso na rede de educação, na formação desse cidadão, a gente tem um resultado a médio e longo prazo muito melhor. Isso é muito importante. Olha, 13h42, chegamos ao final dessa entrevista, né, com o Tenente Coronel Silvio Prado, que pôde trazer um pouco aí da abrangência, né, que é a nossa Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania. Tem a regência aí da nossa Guarda Municipal, do nosso PROCON e da nossa Defesa Civil, 3 órgãos importantíssimos que, acima de tudo, lidam diretamente com a nossa população e tem um cunho social, né, Eduardo? Tem até uma sugestão, viu, Coronel? Nossa querida Alda, nosso querido Baretinho. No próximo ano, hoje nós somos rádio e TV. Então nós temos hoje uma condição muito melhor. E no próximo ano, nós agimos nessa parceria. Como?
tudo que o senhor está falando de maneira prática, a gente consegue fazer vários programas, o senhor mostrando em loco na cidade onde é que está essa problemática. Isso. Porque como é visual, vai ajudar bastante. Perfeito. Entendeu? Porque Com imagens, né? com imagem, eu acho que a gente dá uma contribuição muito grande, né? A secretaria Acima de tudo alertando a tudo sociedade, alertando. né? Eu acho que a gente faz um trabalho, sabe, preventivo, Isso, de conscientização. Eu acho que a gente consegue, sim, no próximo ano fazer um trabalho extraordinário. Nós temos repórter, temos tudo. Eu acho que vai ser muito melhor. Eu que agradeço, assim, os meios de comunicação são peças fundamentais pra gente. Então, assim, a gente tem um sistema de alerta, né? Tem mais de 50 mil celulares cadastrados no nosso sistema, em que a gente envia um alerta e essas pessoas recebem essa informação, por exemplo. Mas o alcance maior, a gente sabe que é rádio e televisão, os meios de comunicação de massa, que a gente consegue ter um alcance maior. Então, sem a parceria de vocês para informar essas pessoas, levar conhecimento, levar informação... E aqui em loco ajuda muito, né? Demais, a Mostrando visualização local, né? fica perfeita. Fica perfeito, tá vendo? Parabéns, viu? E parabéns, Tenente Coronel Silvio Prado. Parabéns a todos que fazem a Secretaria Municipal da Defesa Social, também aqueles que fazem a nossa Guarda Municipal, né? A nossa Defesa Civil e o nosso PROCON. Um abraço também à nossa amiga Morgana, acompanhando aqui o nosso assessor de comunicação, acompanhando aqui o Coronel Silvio Prado. É isso. Você que não pôde rever essa entrevista, depois vai lá no nosso YouTube, acesse e acompanhe esse trabalho fundamental realizado pela Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania.